Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso amado Salvador Jesus. Convido todos a abrirem as Escrituras no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Hoje é o salmo que trabalharemos nessa série que já iniciamos nos salmos. Hoje nós trabalharemos o salmo de número 51. Enquanto os irmãos abrem as Escrituras, gostaria de relembrá-los. Nós acabamos de cantar um cântico e no final todos nós, de maneira uníssona, cantávamos: o meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Nós acabamos de cantar essa verdade. Acabamos de cantar essa verdade. A pergunta que eu faço é, sinceramente, qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que, com sinceridade, você se arrependeu diante do Senhor? Este salmo, irmãos, é uma grande expressão de arrependimento. Ele ensina a nós sobre arrependimento. Nós então faremos a leitura, eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem. As crianças, desde já, vou pedir que vocês façam um desenho de 2 corações. Um coração, você vai fazer ele de pedra, do jeito que você achar que deve. Um coração de pedra, talvez com tijolinhos, um coração mais duro. E do lado, um coração de carne, um coração de verdade, um coração sensível. Ok? Salmo de número 51, farei a leitura, diz assim, é palavra inerrante do nosso Deus para a sua igreja em todos os tempos. Ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses de tua presença, nem me retires o teu santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, ó Deus, pela leitura da tua palavra, pela reunião dos santos, ó Pai, que se congregam para adorar o único Deus vivo e verdadeiro, o santo Deus, que cantávamos aqui no primeiro cântico, Santo, Santo, Santo. Ah, Deus amado, estamos na presença do Deus Santo. A nossa vida é vivida diante da face do Deus Santo. Ó Deus, é necessário então que haja, ó Deus, santidade da nossa parte. Ó Deus, por isso nós rogamos, fale conosco na Tua palavra
e nos leve a vivermos vidas santas, Pai. Nos leva a ser santos como o Senhor é santo. Nos leva, ó Deus, a lutarmos com seriedade contra o pecado e a nos arrependermos verdadeiramente. Sê conosco, ó Pai. Sê conosco, fale conosco, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, se tem algo que é fundamental, que é impossível não fazer parte da vida do cristão, é o arrependimento. E o arrependimento, ele faz parte da vida do cristão em dois aspectos, ou de duas formas. Existe aquele arrependimento quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, então nós nos arrependemos e cremos. Esse arrependimento é o que nós chamamos de conversão. Você vivia de forma rebelde, você vivia com as costas voltadas para Deus, guiando-se pelo seu próprio caminho, você converge, dá um giro de 180 graus e agora você segue o Senhor. Esse é o arrependimento para a vida. É quando você abre mão de viver para si mesmo e agora você vive para o Senhor, pela fé em Jesus Cristo. Mas uma vez que você passou pela conversão e se arrependeu mudando o seu rumo, nós ainda não estamos totalmente livres do pecado. Nós já não seremos mais condenados pelo pecado, mas estamos sendo santificados e lutamos contra o pecado, de tal maneira que o arrependimento ele continua fazendo parte da vida do cristão. O cristão verdadeiro que passou pelo verdadeiro arrependimento, o primeiro arrependimento e se converteu, o arrependimento agora faz parte da sua vida. A primeira tese, irmãos, das 95 teses de Martinho Lutero, dizia que justamente quando o Senhor Jesus nos chama a arrependermos-nos, Ele está nos chamando a uma vida de constante arrependimento. O arrependimento é uma linha contínua na vida do cristão, deve fazer parte da vida do verdadeiro crente. Talvez você pense, é assim que funciona, pastor? Então, não significa que quanto mais eu me arrependo é porque mais nas trevas eu estou e mais pecador sou. Não. Quanto mais arrependimento, quanto mais entendimento dos seus pecados, isso significa que mais próximo da luz você está. Porque quem se aproxima da luz vê a sua sujeira. É impossível se aproximar de Cristo e não ver o quão pecadores somos. E à medida que caminhamos com Ele, quanto mais caminhamos e mais perto caminhamos, mais pecadores nós percebemos que somos. O arrependimento, então, deve fazer parte da vida do cristão. Irmãos, como eu já disse, este salmo talvez seja a grande expressão de arrependimento nas Escrituras Sagradas. Talvez seja, certamente, entre os salmos, junto com o salmo de número 32, a grande expressão do arrependimento por parte de Davi. E nós temos que lembrar que neste livro poético, nesta poesia, Davi, ele é inspirado por Deus. Então nós temos uma expressão que parte de Deus para o seu povo, uma expressão de arrependimento. E nós poderemos ver então, irmãos, a importância e como se dá o verdadeiro arrependimento. E quais as implicações na vida do cristão. Quando o cristão se arrepende dos seus pecados verdadeiramente, ele é animado, ele é reavivado, ele passa por um avivamento. Não há avivamento sem arrependimento, irmãos. Se for o que aconteceu na vida de Davi, nós veremos isso no Salmo. Por isso nós meditaremos no tema arrependimento gera avivamento. Arrependimento gera avivamento. Nós veremos isso em 3 partes, irmãos. Nós veremos essa expressão de arrependimento, que o verdadeiro arrependimento ele começa com a confissão. O verdadeiro arrependimento ele passa pelo clamor. E o verdadeiro arrependimento, ele culmina em transformação. Só para contextualizar vocês, irmãos, o contexto deste salmo nos é dado no título do salmo. Não sei se vocês viram aí, o título diz que é um salmo de Davi, quando o profeta Natã veio a ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Davi havia pecado, e Natã, então, veio ao seu encontro. O contexto está lá no 2º livro de Samuel, capítulo de número 11. O pecado horrível de Davi. Quando o exército de Israel sai para a batalha, Davi, nesta feita, resolve ficar em Jerusalém. E ele fica, então, no seu palácio, e na sacada do palácio, da casa real, ele avista uma mulher tomando banho. Ele acha essa mulher muito bonita, então ele pede que os seus servos vão lá buscar a mulher.
e ele possui aquela mulher. Aquela mulher é Batseba, uma mulher casada. Davi comete adultério. Davi comete um horrível pecado. O rei de Israel comete um horrível pecado. Ele possui Batseba, irmãos, e Davi, após cometer o pecado, ele não se arrepende. E ao invés de se arrepender por causa do seu pecado, chorar por conta do seu pecado, Davi tenta encobrir o seu pecado mentindo, cometendo outro pecado. É como se um abismo fosse chamando outro abismo. Ele vai cavando cada vez mais fundo, se metendo num buraco cada vez mais escuro. Então ele manda chamarem Urias, que era o esposo de Batseba, que era um dos soldados do exército de Israel. Urias volta para Jerusalém, e lá então, o que Davi faz? Davi tenta fazer com que Urias vá para sua casa, para então estar com sua esposa, se relacionar com sua esposa, e então pensariam que o filho era de Urias, o próprio Urias ficaria enganado. Ele tenta mentir, encobrir o seu pecado. Urias, como um soldado fiel, não vai, porque os seus companheiros estão na batalha. Davi tenta embriagar Urias não vai, então ele manda pelas mãos do próprio Urias uma carta para o comandante do exército, Joabe, e nessa carta dizia: coloque Urias na frente da batalha. Davi então comete assassinato. É por mãos de Davi que Urias é morto. Davi, além de adúltero, mentiroso, ele se mostra também um assassino, irmãos. Esse é o contexto do Salmo de número 51. Então, no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, Deus envia o seu profeta, o profeta Natã, instrumento de Deus para falar da parte de Deus, confronta Davi com a palavra de Deus. E Davi então cai em si, irmãos. Eu não sei quanto tempo, não dá para nós sabermos exatamente quanto tempo Davi viveu no seu pecado, mas provavelmente algum tempo que possivelmente trouxe até mesmo enfermidades para Davi. Dores, tristeza profunda para Davi, mas Deus vem com a sua palavra, Deus vem ao encontro de Davi. Eu creio que Deus pode vir ao nosso encontro hoje, como tem vindo constantemente por meio da sua palavra, e nós precisamos dar ouvidos à sua palavra. E aqui eu já faço uma aplicação na introdução, irmãos. Se nós queremos viver um verdadeiro avivamento, a ponto de nos arrepender, nós não podemos nos apartar da palavra de Deus. A palavra de Deus é um instrumento que Ele usa para amolecer os nossos corações. A palavra de Deus é um instrumento que Ele usa para nos quebrantar, para nos confrontar, como um espelho que coloca diante de nós os nossos pecados. É assim que nós podemos entender quem de fato nós somos, quem Deus é e o que nós precisamos. Não se apartem da palavra de Deus, deem ouvidos. Se você hoje está sonolento, lave o rosto. Deus está falando com a sua igreja. E a igreja não pode fechar os ouvidos para a palavra do nosso Deus. Esse é o contexto, irmãos. Então, a partir daí nós temos a expressão de arrependimento. E nessa expressão de arrependimento, Davi começa, ao entender que é pecador, confessando os seus pecados. Dos versos 1 a 6, irmãos, nós vemos Davi confessando os seus pecados. Ele começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Até o 5. Eu não sei se vocês perceberam, eu fiz a leitura novamente do texto que nós já lemos, mas, irmãos, percebam que nessa pequena porção de texto, dos versos 1 a 5, nós temos Davi usando algumas palavras diferentes, como iniquidade, transgressão, pecado, o que é mal perante os teus olhos, para descrever o seu pecado, o seu erro, o pecado cometido. Ele usa essas palavras como que numa espécie poética, uma vez que é um salmo para ampliar, porque por mais que todas essas palavras signifiquem o pecado de Davi, ela tem as suas nuances, mas ele está dizendo: eu pequei. Davi, depois de esconder por muito tempo o seu pecado, ele agora está confessando, ele não está mais se escondendo com o seu pecado. Irmãos, é interessante que nessa pequena porção de texto, nós temos a aparição de 9 palavrinhas para o pecado de Davi.
São 9 vezes em 5 versículos, em 5 versos, da aparição dessas palavras: iniquidade, pecado, transgressão. Ou seja, ele está colocando diante de Deus verdadeiramente o seu pecado. Ele não está escondendo. Além disso, nós vemos dos versos 1 a 3, 5 pronomes possessivos. Davi, ele não está dizendo que o pecado foi de outro, ele está falando: o pecado é meu, eu pequei, o pecado é meu, é a minha transgressão, é a minha iniquidade. Ele não está fugindo dessa vez, uma vez que foi confrontado pela palavra. Ele está dizendo: o pecado é meu, eu pequei, Senhor. Ele está confessando o seu pecado. E nós vemos ainda nos versos 4 e 5, 3 pronomes pessoais. Davi dizendo: fui eu quem pequei. No verso 4, nós temos 2 vezes, de maneira oculta no português, mas está aí, pronome pessoal na primeira pessoa do singular: fui eu que pequei, fui eu que fiz o que é mal perante os seus olhos. E no verso 5 ele diz: eu nasci na iniquidade. Davi está confessando os seus pecados, irmãos. Percebe que ele reconhece, e uma vez que ele estava fugindo, mas agora confrontado pela palavra, ele apresenta diante de Deus os seus pecados. Ele sente o peso, a tristeza, mas não somente a tristeza, agora ele vai confessar o seu pecado diante do Senhor. Davi, ele não diz que a culpa do seu pecado é de terceiros, ele não transfere a sua culpa, ele não tenta racionalizar o seu pecado. Davi não diz para Deus: mas o que Batseba estava fazendo ali naquele horário? Mas Deus, como ela era bonita, a culpa não é minha, a culpa é dela. Não, Davi não faz esse tipo de coisa, irmãos. Ele agora está reconhecendo e ele confessa diante do Senhor o seu pecado. Ele entende que o pecado é dele e ele chama a responsabilidade agora para si. E como é importante isso, irmãos. E como é importante nós meditarmos nesse salmo. Sabe por que é importante meditarmos nesse salmo? Eu não sei se vocês já ouviram falar num filósofo que influencia os nossos dias até hoje, é aclamado por muitos, o genebrino chamado Jean-Jacques Rousseau, do século XVIII. Jean-Jacques Rousseau, irmãos, ele, com a sua maneira de pensar, teve grande influência sobre aquele movimento que chamamos de iluminismo. Ele teve influência em algumas características da Revolução Francesa. Ele é aclamado por muitos, mas Jean-Jacques Rousseau não só influenciou naquele tempo, ele influencia até hoje. Por exemplo, várias correntes da pedagogia são influenciadas por Jean-Jacques Rousseau, em sua maneira de pensar, em sua maneira de enxergar o homem. Várias correntes da psicologia, a psicologia é grandemente influenciada por pensadores como Jean-Jacques Rousseau. E Jean-Jacques Rousseau, irmãos, ele entendia que o homem ele é naturalmente bom. Na sua essência o homem é bom, e o que corrompe o homem, faz o homem escorregar, é o meio em que ele vive. Não é o que a Bíblia diz, não é o que Davi está fazendo. Davi está dizendo: eu sou o pecador. Davi está reconhecendo o seu pecado e confessando. E nós precisamos confessar. Se nós começarmos a achar que nós somos bons e o que nos faz pecar é o meio, nós vamos transferir, terceirizar o nosso pecado, que deve ser confessado. E nós devemos pensar sobre isso. Tem aplicação clara, meus irmãos, e profunda para os nossos dias. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade, e eu preciso dizer isso, que é altamente psicologizada. Não é verdade? Nós vivemos numa sociedade que é altamente psicologizada. E dentro dessa ideia e dessas influências grandes na nossa sociedade, muitas vezes perdemos o filtro. E perdemos o filtro das Escrituras para analisar a vida. E nessa sociedade muito psicologizada, nós temos também o que muitos vão chamar de hiperdiagnóstico. Nós temos diagnóstico para tudo hoje em dia. Nós temos diversas doenças novas surgindo. Nós temos diversos traumas que causam o que nós chamamos de erro nos nossos dias, de tal maneira que a culpa não é nossa. Nós temos transtornos de todo tipo e transtorno para tudo. Nós temos que tomar cuidado como cristãos, irmãos. Talvez você esteja pensando aí, é um tema sensível, falar sobre isso é sensível, mas nós devemos pensar, nós devemos ouvir a voz de Deus e entender nos nossos dias como devemos viver.
E se nós entendermos que tudo é transtorno, que tudo é doença e diagnosticarmos tudo, irmãos, essa ideia ela é satânica. E essa ideia ela é satânica porque ela pode nos levar a uma ideia de que nós não precisamos mais de um Salvador, de que não é necessário um Salvador para as nossas vidas, uma vez que eu não tenho pecado, uma vez que eu não tenho erros, o que eu devo confessar? Esse salmo nos ensina muito, irmãos. Nós não podemos transferir a nossa culpa, nós precisamos confessar diante do Senhor. Davi sabe, irmãos, que antes de tudo o seu pecado é contra Deus, e essa é a grande gravidade do pecado. No verso 4 ele vai dizer: pequei contra ti. Lógico que ele pecou contra Batseba, contra Urias, contra o povo de Israel, como rei de Israel, mas antes de tudo, e a gravidade do pecado está no fato de pecarmos contra Deus. E Davi entendeu isso muito bem, irmãos. Nosso pecado antes de tudo é contra Deus. Isso que deveria trazer maior tristeza, deveria trazer temor ao nosso coração. Cada pecado que nós cometemos é uma rebeldia, é um ato de incredulidade contra a santidade do nosso Deus, que é santo, santo, santo. Pecado é algo muito grave, irmãos. Ele diz isso a ponto de dizer: se o Senhor me julgar, se o Senhor me condenar, o Senhor simplesmente estará fazendo a sua justiça. O Senhor será justo no teu falar e no teu julgar. Davi ainda reconhece a condição natural do homem no verso 5, quando ele diz que nasceu em pecado. Crianças são pecadoras, irmãos. Essas crianças bonitinhas são pecadores. A ideia aqui de nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, não é que o Davi nasceu de um ato pecaminoso, de um adultério ou coisa assim. Não, ele está dizendo: eu já nasci com a natureza caída, eu sou pecador por natureza. Essa é a condição do homem. Essa é a condição natural do homem. Jean-Jacques Rousseau não está certo de maneira nenhuma. Davi, inspirado por Deus, está correto, irmãos. É a palavra de Deus para nós. Nós nascemos na iniquidade, não somos intrinsecamente bons e o meio que nos corrompe. Não, nós somos maus. E ele diz no verso 6 que Deus conhece o nosso coração no íntimo, a ponto de poder nos dar sabedoria. Deus conhece o nosso coração. Irmãos, diante disso, diante dessa confissão de Davi, diante dessas verdades do texto, a minha pergunta é: você tem confessado os seus pecados? Você tem confessado em oração ao Senhor os seus pecados? Você tem dito para o Senhor e aberto com o Senhor em oração acerca da sua lascívia, das mentiras que você esconde no seu coração, as mentiras que você caminha com ela? Você tem confessado, você já confessou ao Senhor? Os seus vícios que te prendem, te escravizam, você tem confessado ao Senhor? As negligências como homem e mulher de Deus, como servo do Senhor, negligência na oração, negligência na leitura das Escrituras, negligência no pastoreio da sua casa, negligência em buscar uma vida santa, você confessa ao Senhor os seus pecados? A inversão de prioridades e valores na sua vida, você tem confessado? Davi está nos ensinando: confesse o pecado, confesse o seu pecado, não guarde, não caminhe com o seu pecado, reconheça-se como pecador e confesse. Como diz João, em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não guarde seu pecado, confesse. Esse é o primeiro passo, irmãos, do verdadeiro arrependimento. Ao reconhecer, confesse. A confissão mostra reconhecimento do pecado. Então reconheça e confesse. Mas em segundo lugar, irmãos, o Salmo vai mostrar para nós que o arrependimento ele passa pelo clamor. O arrependimento passa pelo clamor, e nós vemos isso dos versos 7 a 12. O 6 já começa a introduzir essa ideia, quando Davi diz: no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. E aí perceba que a ênfase agora de Davi não é sobre o seu pecado, não é sobre ele como pecador, mas uma vez que ele já reconheceu o seu pecado, agora ele se volta para Deus. E o agente agora da ação é o próprio Deus. Ele clama pela ação de Deus. Ele começa dizendo: purifica-me com o sopro e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Aqui ele está usando de paralelismo, mas ele está pedindo: Senhor, me purifica, me lava, me torne limpo.
Me lave com hisopo. O hisopo era uma planta que eles usavam para rituais de purificação. Me lave com hisopo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele está pedindo, o Senhor pode me lavar. Eu sou um pecador, eu sou falho, mas o Senhor pode me purificar. Só o Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor purifica. Então lava-me, Senhor. Mas ele não para por aí, ele continua o clamor, verso 8. Verso 9, melhor dizendo, depois eu volto no 8. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. O Senhor pode me perdoar, apaga as minhas transgressões. Me perdoa, Senhor, é o que Davi está pedindo ao Senhor. Verso 10 ainda, irmãos, percebam, ele pede um coração puro, ele pede um espírito inabalável. Cria em mim. O Senhor pode criar, me dar um novo coração. O Senhor pode me livrar desse pecado, me dando inclinações santas, afeições piedosas pelo Senhor e pela palavra do Senhor, para que eu faça a vontade do Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ao confessar o seu pecado, Davi sabe, irmãos, que por si só ele não pode vencer, que por si só ele está perdido, ele está clamando, ele está rogando a graça do Senhor, a ação do Senhor sobre ele. Ele sabe que Deus precisa transformar o seu coração. Ele sabe que quem pode manter ele com espírito constante, não de ânimo dobre, mas constante em ascensão e santificação, é o próprio Deus. Essa é a ideia do espírito inabalável. Um espírito que vive pela fé, um espírito que vive segundo a vontade de Deus. É Deus quem pode nos dar esse espírito. Só o Senhor pode nos mudar, irmãos, de dentro para fora. Não há o que você faça para mudar a si mesmo. Não há possibilidade pelos seus próprios méritos, pelas suas forças, você se mudar. Não há, obviamente que Deus nos dá meios de graça maravilhosos que devemos fazer bom uso, mas até nos meios de graça é Ele derramando graça, é Ele nos mudando, é Ele usando como instrumento para nos santificar e nos aperfeiçoar. Como diz o profeta Jeremias no capítulo 13, verso 26, assim como o homem que está acostumado a fazer o mal não pode vir a fazer coisas boas por si só, o homem é como o etíope que não pode mudar a cor da sua pele, nem o leopardo que pode tirar as suas pintas. Não, por si só eles não podem fazer isso. Assim é um homem em relação à malignidade do seu coração. Por isso Davi clama, e ele está nos ensinando, nós devemos clamar ao Senhor, nós devemos confessar e chorar pelos nossos pecados, irmãos, e rasgar o nosso coração diante do Senhor em clamor. Me transforma, Senhor. Age em mim, eu preciso do Senhor, eu preciso do Teu Espírito habitando em mim, eu preciso do Senhor habitando em mim. Me locuplete, me encha a ponto de eu transbordar. Mate o meu eu, que o velho homem seja despido, tirado, retirado, e eu seja revestido de um novo homem, que eu seja enchido com o Teu Santo Espírito. Esse Espírito, irmãos, que é o Espírito santificador de Deus, que é o Espírito que nos santifica, que é o Espírito que, além de iluminar as nossas mentes para crermos no Evangelho, Ele quem regenera o nosso coração, Ele também é o penhor da nossa herança, aquele que habita em nós e nos santifica ao longo do caminho. Nós precisamos do Espírito, irmãos. E aqui tem um detalhe importante ainda, versos 8 e 12. Olha que diz o verso 8: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Irmãos, como eu disse, não sei quanto tempo Davi manteve-se no pecado, fugindo de Deus, escondendo-se, cavando buraco mais fundo. Mas Davi, irmão, já não tinha alegria no Senhor. As forças de Davi, o ânimo, a alegria foram tiradas. Ele estava como uma terra seca, como ele diz no Salmo de número 32, que nós lemos: o meu vigor está como em sequidão de estio, um terreno seco, uma terra árida, que não consegue produzir fruto. Ele já não conseguia se alegrar no Senhor. Era o que estava acontecendo com Davi. E grave isso que eu vou dizer aqui para você. Olhe bem para mim e grave o que eu vou dizer. O pecado é ladrão da alegria. O pecado é ladrão da alegria. Talvez você ande triste, você ande cabisbaixo, desanimado, sem ânimo, talvez até mesmo para cultuar o Senhor junto com seus irmãos aqui. Meu irmão, não negligencie um autoexame do seu coração.
E se você vê que tem pecado, meu irmão, minha irmã, confesse, não guarde, porque senão você vai de mal a pior. Não há como ter verdadeira alegria e contentamento vivendo no pecado, meus irmãos. O pecado é um grande ladrão de alegria ou da alegria. Verso 12, ele ainda vai dizer o seguinte: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Restitui-me, aqui ele não está pedindo a salvação novamente. Não é que Davi perdeu a salvação, ele está pedindo a alegria da salvação. Faz-me olhar para a tua salvação e me alegrar. Como não se alegrar na salvação do Senhor? Mas quando nós vivemos no pecado, nós estamos dizendo não para essa salvação. Nós estamos fechando os olhos para o que o Senhor fez por nós e vivendo segundo a nossa própria vontade. É isso que o pecado faz. Por isso Davi pede: restitui-me. Restitui-me. Ele ainda pede para que Deus então o sustente com um espírito voluntário. Provavelmente Davi já não tinha mais nem desejo de servir, ele era rei de Israel. Talvez estivesse fazendo o seu trabalho apenas protocolarmente, mas já não tinha alegria, vigor, ânimo para fazer o que ele devia fazer. Então ele pede esse espírito voluntário novamente. Meu irmão, minha irmã, você já se perguntou de onde vem o seu desânimo? Você já parou para pensar que pode ser pecado guardado no coração que te desanima tanto para a vida, para viver para a glória de Deus, para cultuar a Deus, para amar o próximo, para viver de fato para o Senhor, para cultuá-lo? Pense bem sobre isso. Já parou para pensar de onde vem o seu cansaço? Às vezes nós estamos num culto ao Senhor, irmãos, e o cansaço bate domingo após domingo. Você já se perguntou: por que eu ando tão cansado? Você já pensou na possibilidade de ser uma vida sem confissão, sem arrependimento, com pecados guardados e vividos diariamente, que te traz grande desânimo? Talvez você, homem de Deus, não tenha forças para pastorear o seu lar, para conduzir a sua família. Você já parou para olhar o seu próprio coração? Será que não é pecado escondido? Irmãos, esse texto, ele é tão poderoso, junto com o Salmo de número 32, que Davi, ele sente os seus ossos sendo esmagados. É bem provável que Davi tivesse tendo até consequências físicas por causa do seu pecado. A gente sabe pelas Escrituras que nem todo o mal que nós sofremos, nem toda luta, nem toda doença é culpa do pecado, nós sabemos. Jó mostra isso de maneira muito clara para nós. Mas neste salmo nós vemos que Deus pode sim nos disciplinar e pesar a sua mão sobre nós por causa do nosso pecado. É uma realidade bíblica, escriturística que está diante de nós. Pense bem sobre essa verdade. Ela é importante para as nossas vidas. Davi termina, irmãos, no verso 11, dizendo: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito, o teu Santo Espírito, esse Espírito santificador. Ele suplica pela presença do Espírito Santo com ele. Ele sabe que jamais ele poderia exercer a sua função como rei de Israel sem o Espírito, sem ser enchido, sem ser o Espírito o conduzindo. Então ele pede pela presença do Espírito, irmãos. Não é diferente conosco, meus irmãos. Não dá para viver o cristianismo sem sermos cheios do Espírito. Não dá para viver o cristianismo vazios do Espírito Santo de Deus. Não dá para se alegrar no Senhor, não dá para viver vida reta, não dá para viver uma vida de adoração sem o Espírito Santo de Deus. Mas o pecado é como se ele afasta o Senhor de nós, ele endurece o nosso coração. Na linguagem do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 30, com o pecado nós entristecemos o Espírito. Não dá para viver no pecado e querer viver para o Senhor ao mesmo tempo. Precisamos do Espírito Santo, irmãos. Ore por isso, clame ao Senhor: Deus, me encha do Espírito Santo. Se tiver uma oração que você pode, deve fazer todos os dias, é: Senhor, me encha do teu Espírito. Me encha do teu Espírito para viver para a tua glória de fato. Nós precisamos suplicar, meus irmãos. Não dá para viver essa vida com os nossos pecados sem nos dobrarmos diante do Senhor. Devemos sim nos entristecer, mas além de nos entristecer pelo pecado, devemos confessar e clamar e rogar a graça de Deus para que sejamos santos como Ele é santo.
Mas o texto não para por aqui, irmãos. Vamos para a nossa última parte. Em terceiro lugar, o arrependimento culmina em transformação. Ou nós poderíamos também dizer que o arrependimento resulta em avivamento, gera avivamento. Olha o que diz o texto, irmãos, eu acho maravilhosa essa expressão. O verso 13 diz: Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Meus irmãos, eu concordo com David Martin Lloyd Jones, o maior pregador do século XX, provavelmente, quando ele, analisando esse texto, ele diz que esse então, ele pode ser substituído por inevitavelmente. Se o Senhor ouvir o nosso clamor, se o Senhor agir em nosso favor, inevitavelmente as coisas serão transformadas. Se Deus agir em nós, quem pode impedir? Nem nós mesmos podemos. Nós devemos clamar com esperança, com fé. Se o Senhor quiser agir, irmãos, então nós seremos transformados. Davi, que estava triste, esmagado pelo seu próprio pecado, ele diz, talvez não mais exercendo seu papel como rei, conduzindo o povo, provavelmente o próprio povo estava se desviando do caminho do Senhor. É o que acontecia quando os reis de Israel se desviavam. Ele diz: então ensinarei aos transgressores o teu caminho. Eu assumirei meu papel como rei de Israel novamente. Eu trarei o povo, eu serei instrumento nas tuas mãos, eu servirei naquilo que o Senhor tem me dado como função, para que o povo se volte para o Senhor. Olha a importância do arrependimento, irmãos. Davi viveria o seu ministério de maneira que verdadeiramente agradava a Deus do jeito que o Senhor queria. Mas é necessário que Deus age, e se Deus agir, então eu farei isso, então eu viverei para o Senhor, e os pecadores se converterão a ti. Verso 14 ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, então, e a minha língua exultará a tua justiça. Davi, que já não tinha alegria no Senhor, a minha língua exultará a tua justiça. Davi voltará a proclamar as verdades do Senhor que enchem o seu coração. Então Davi seria transformado. E ele diz ainda no verso 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Eu voltarei a cantar. Se o Senhor abrir, meus lábios serão abertos. Se o Senhor colocar um novo cântico no meu coração, eu cantarei esse novo cântico. O Senhor precisa agir. Se o Senhor agir, eu serei transformado. O pecado, irmãos, ele mata a nossa adoração. Uma vida de pecado, numa vida de pecado não há verdadeira adoração. O pecado mata a nossa adoração. Por outro lado, irmãos, o arrependimento restaura a nossa adoração. O arrependimento nos traz um reavivamento, para que então adoremos o Senhor com todo o nosso coração. Olha a importância do arrependimento. O Senhor nos transforma quando Ele ouve a nossa oração, o nosso clamor sincero, Ele nos transforma. Verso 16 ainda diz: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas em holocaustos. Talvez você olhe para esse texto e pergunte: mas parece contraditório o que o salmista está dizendo com o resto das Escrituras. Quando olhamos para o povo de Israel, a história do povo de Israel, quando Deus faz uma aliança, é Deus quem institui o culto em Israel. É Deus quem diz que o povo deve sacrificar, deve trazer holocaustos, sacrifícios. Como Deus não se agrada, irmãos, o que o texto está dizendo não é do rito em si. O rito é importante, foi Deus quem instituiu, mas Deus vê o coração. O rito pelo rito não adianta nada. Chegar diante do Senhor com o coração sujo, cheio de pecado, não adianta absolutamente nada. Davi não deixou de ir ao templo, Davi não deixou de sacrificar, ou melhor, o tabernáculo. O templo vem depois que Salomão, ele não deixou de sacrificar, ele não deixou de praticar os ritos, mas tudo protocolarmente. E seus ritos eram desagradáveis a Deus, porque o seu coração estava sujo, ele estava guardando o seu pecado. Você já parou para pensar que dependendo do estado do nosso coração, de como nos colocamos diante do Senhor, e se não há arrependimento, que eu não estou falando que há alguém perfeito aqui, mas se não há arrependimento verdadeiro, irmãos, nosso culto, numa linguagem que eu já ouvi, nossas orações não passam desse teto. Nossos cânticos
não são nada agradáveis a Deus. Nossa vida, nosso serviço, inclusive aqui nós estamos servindo o Senhor, isso é o culto, o serviço ao Senhor, e nós deveríamos nos alegrar, mas se estamos com o coração sujo, com pecados guardados, não confessados, vivendo dessa maneira dia após dia, o nosso culto é desagradável. Ao invés de subir aquele cheiro da gordura, é como se estivesse subindo um cheiro de carniça, atrai somente urubu. Como está o seu coração diante do Senhor? Deus não quer o seu serviço, deixa eu dizer isso para você. Deus não quer o seu serviço, Ele quer o seu coração quebrantado diante dEle. Ele quer uma vida santa diante dEle. Aí sim faz sentido o serviço, aí sim é agradável ao Senhor. Não adianta vivermos de aparência, irmãos, Deus conhece o nosso coração. Não adianta ter cara de crente, é preciso viver como quem crê no Senhor verdadeiramente. Não é suficiente chegar na igreja com a Bíblia de estudos, se essa verdade não tem nos quebrantado e nos levado ao arrependimento. Nada contra a Bíblia de estudo, viu? Só para deixar claro, nada contra. É maravilhoso. Eu só estou falando que não adianta só as questões exteriores, bonitinho, cheirosinho, se o coração está longe do Senhor. Não adianta, meus amados irmãos. Verso 18, ele diz ainda: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Ele começa a rogar por Sião, que foi prejudicada por conta do seu pecado, certamente, que o pecado sempre afeta os outros. Inclusive, se você mantém uma vida de pecado, você está afetando o irmão que está aí do seu lado. Não tem como. O pecado, ele tem essa dinâmica coletiva, ele atinge a todos nós, assim como o pecado de Acã, e trouxe consequências para todo o povo de Israel, derrotas por causa do seu pecado da idolatria. Davi volta a cumprir o seu papel como rei, e ele intercede pelo povo. Davi se levanta como rei de Israel para cumprir o seu papel. Verso 19 ainda, irmãos, diz: então, te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Como ele disse no verso 17, um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Se nós nos arrependemos verdadeiramente, aí sim faz sentido, irmãos. Faz sentido levantarmos as mãos para os céus e cantarmos louvores ao nosso Deus. Faz sentido as lágrimas rolarem no nosso rosto. Faz, se nos aproximarmos com o coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Você lembra da parábola do filho pródigo? Que eu preferiria chamar de a parábola do pai cheio de misericórdia, compaixão e amor, que recebe seu filho. O filho mesmo voltando as costas para o seu pai, tendo-o como morto, tomando a sua herança, quando volta, os braços do pai estão abertos. Se o filho se volta para o pai com o coração quebrantado e contrito, o pai não despreza. Irmãos, o tempo avança e eu preciso terminar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Igreja Presbiteriana Redenção. Se essa igreja quer viver um verdadeiro avivamento, se essa igreja quer ter homens fortes que honram a Deus, famílias fortes, mulheres fortes, que não cedem às pressões pecaminosas da cultura, se queremos ter filhos fortes, se queremos ter uma igreja que honra o Senhor verdadeiramente, uma igreja que exalta o nome do Senhor, nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender se queremos ser avivados verdadeiramente. E avivamento não é balbúrdia, avivamento não é bagunça, avivamento são corações quebrantados, que vivem em santidade diante do Senhor. Se queremos, nós precisamos sondar o nosso coração e levar a sério o pecado e nos arrepender. Nós precisamos da graça do Senhor, nós precisamos suplicar o favor do Senhor, nós precisamos do Espírito Santo, o Espírito que santifica. Então o Senhor será adorado através de nossas vidas. Se o Senhor agir, nós seremos transformados, nós seremos animados, nós seremos revigorados, restaurados para vivermos de fato para a glória de Deus. E eu termino dizendo, irmãos, que quando olhamos para esses sacrifícios agradáveis ao Senhor, nós sabemos bem que nós não precisamos mais oferecer sacrifício, não é verdade?
E só é possível, e você deve ser encorajado a ir ao arrependimento, porque aquele que foi e é perfeito, e caminhou em perfeição, não tendo um só pecado, ele veio a esse mundo e ele foi a uma cruz para morrer justamente pelos nossos pecados. Sabe qual é o fundamento do nosso arrependimento? Sabe por que nós podemos nos arrepender e devemos, confessando e clamando a graça de Deus sobre nós? Por causa de Cristo Jesus. O Deus que se encarnou e levou sobre si os nossos pecados. É Ele que nos dá acesso a Deus. É fundamentados na obra de Cristo que nos arrependeremos verdadeiramente e poderemos nos achegar ao Senhor com alegria e vivermos para Ele. Olhe para Cristo, olhe para a sua obra consumada na cruz do Calvário. E por maior que seja o seu pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há pecado grande demais que o sangue de Cristo não possa lavar e perdoar. Em Cristo nós podemos e devemos nos arrepender. Então vivermos as pegadas do Senhor para a glória dEle. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus, te louvamos, ó Deus, por Tua santa palavra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, por meio da Tua palavra, mostra que somos pecadores, ó Pai. Mas o Senhor nos ensina o caminho de arrependimento. Ó Deus, a minha súplica ao Senhor é que o Senhor gere verdadeiro arrependimento nos nossos corações. A minha súplica, ó Deus, é que a Tua palavra encontre o coração meu e dos meus irmãos, como a Tua palavra encontrou o coração de Davi. Que a Tua palavra nos quebrante, Pai, para que não brinquemos de ser crente, para que não caiamos num entorpecimento da alma, achando que está tudo bem, ó Deus, quando estamos vivendo no pecado. Ó Deus, que esse reconhecimento nos leve à confissão ao clamor, e o Senhor, ó Deus, que é misericordioso, agindo por nós, vendo corações quebrantados e contritos, certamente nos restaurará, renovará a nossa sorte, para que de fato, ó Deus, exultemos na sua salvação e vivamos para o Senhor. Sê com a Tua igreja, Pai, sê com o Teu povo, nós suplicamos tudo isso na certeza de que Cristo naquela cruz morreu por nós. Dai-nos um coração como o de Jesus. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos.